Bom, o bate-papo especial nesse dia é com eles, né, que já estão aqui com a gente, né? Pronto, tá na tela ali. A professora Lindamir e também o professor Fábio Scarpim, que estão com a gente aqui. Deixa eu me achar aqui nos microfones pra gente ver se tá tudo ok. Vou abrir todos aqui para não correr risco nenhum, né? Primeiro com a professora Lindamir, quero cumprimentá-la com uma boa tarde especial e prazer revê-la, professora. Tudo bem? Uma boa tarde, Liel. É um prazer estar novamente aqui com vocês e principalmente trazendo um filho de Campo Largo, que é o Fábio Augusto Scarpim, que é um doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele realizou um estágio de doutorado em Gênova, na Itália. Ele possui graduação em História e Geografia na Faculdade pelo Paraná, de Geografia do Paraná, né? Pela Faculdade Técnica e mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele é autor de vários artigos que falam sobre a imigração italiana no Paraná, principalmente, e em Campo Largo também. Ele é autor de livros, inclusive eu acabei de ganhar um aqui, Entre o Velho e o Novo Mundo, Família, Igreja Católica e Imigração Italiana no Brasil. Eu não vejo a hora, estou ansiosa para ler, porque alguns dos seus artigos, Fábio, que estão aqui neste livro também, né? E vocês nos convidaram para vir conversar sobre a imigração italiana justamente nesse dia 21 de fevereiro, que é o dia do imigrante italiano no Brasil. Ele foi feita uma lei no dia 21 de fevereiro, dia do imigrante no Brasil, e cerca de 380 camponeses desembarcaram em 21 de fevereiro de 1874 no Brasil, em São Paulo e em outros locais, e daí em junho de 2008 foi sugerida a lei, a promulgação da lei pelo então vice-presidente José Alencar na época. E até hoje nós preservamos esta história e essa memória, né? Porque até é um dever nosso com os nossos antepassados, preservar a sua história e toda a memória que eles transmitiram para nós. Muito bem, eu quero cumprimentar então o professor Fábio Scarpim, que está com a gente, o prazer tê-lo aqui com a gente. E pelo currículo ali da professora, claro, a gente se sente lisonjeado de tê-lo aqui, né? Por essa bagagem especial, contribuindo muito, claro, principalmente pra gente que de repente é leigo com relação à vinda de outros povos aqui ao Brasil. E é muito importante a gente saber sobre essa chegada, saber um pouquinho da história, como é que vieram parar aqui, o porquê, o momento, né, histórico que estava se vivendo. Professor, boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo esse programa. É um grande prazer estar aqui. Recebi com muita alegria esse convite para poder falar de um tema que me é tão caro, que eu dediquei muitos anos de pesquisa, que é sobre a imigração italiana de uma forma geral, não apenas em Campo Largo, Paraná, mas a gente pensa ela como um fenômeno muito mais amplo, né? E falar de imigrantes não é uma coisa apenas do passado, ela é uma coisa, é um tema muito importante do presente. É claro que os imigrantes eles são outros, né? Os motivos são outros, mas ele é um tema ainda muito recorrente no momento atual da nossa sociedade. Bom, 150 anos exatamente nesse dia, vai dar lá 1874. Isso. O que os historiadores eles definem como as grandes migrações transatlânticas, ele é um período de tempo relativamente grande, que começa lá por volta de 1850 e vai até o período das guerras mundiais. Então, um período no qual o Brasil e o mundo está passando por uma série de transformações. E são essas transformações, vamos pensar especificamente aqui a Itália, as transformações pela qual a sociedade italiana está passando e também o que a sociedade brasileira está passando nesse período, que fazem com que esse período seja o período pelo qual veio muitos imigrantes. Essa vinda
Qual era o contexto histórico para que essa vinda acontecesse, ficasse marcado na história? A gente sabe que ao chegarem aqui, num dia como hoje, tem horário, essas coisas assim, professor? Alguma ideia de horário? Como é que funciona? Como é que aconteceu no momento? As datações, elas não são muito precisas. Não são precisas. A gente não tem essa manhã, tarde, noite, pelo menos, não tem nada disso na história registrado. São anos, né? Anos. O porquê da vinda, né? O motivo dessa vinda. A gente sabe que ali tinha um período, pelo menos um pouquinho que eu lembro, fugi da aula de história, perto do professor, dá até vergonha, né, dos professores aqui. A gente estava terminando o período ali da escravatura, alguma coisa nesse sentido, e a gente sabe que a vinda foi, vamos usar a linguagem aqui bem chula, né? Para trabalho, foi mais ou menos por aí, não? Exatamente, nós temos os fatores de expulsão dentro da Europa, não apenas em relação aos imigrantes italianos, a outros grupos também. É claro que cada país tem a sua particularidade. No caso da Itália, é o período da unificação italiana, chamado Risorgimento. A Itália, ao contrário do que você pensa, ela é um país bastante jovem, enquanto um país, enquanto uma nação, porque o que existia antes da unificação da Itália eram reinos, cidades independentes. Então existem os motivos lá na Europa e existem os motivos aqui também no Brasil. Então os fatores que a gente chama de expulsão e os fatores de atração. No caso da Europa, falando de uma forma bem didática, principalmente a chamada Revolução Industrial, né? As consequências da industrialização, o desemprego, as mudanças estruturais que aconteciam principalmente no campo, famílias numerosas, a questão do acesso à terra. Então todos esses fatores, eles contribuíram para a saída dessas pessoas. Quando a gente fala expulsão, você tem a ideia das pessoas sendo, a linguagem da minha mãe, atropeladas, não é nesse sentido. Não nesse sentido de expulsão, são fatores que tornam a vida difícil. Provocaram essa vinda. Foi um provocar da saída, né? Exatamente, que ajudam, né, que contribuem nesse processo de êxodo, de saída. E no caso do Brasil, exatamente, a questão da transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Tem uma série de políticas, sejam do governo imperial, do Império do Brasil até 1889, depois República, né? Também do governo provincial do Paraná, de atração desses imigrantes. E havia na época uma preferência pelo imigrante europeu. Tem todas as questões relativas à ideia de branqueamento da época, mas também, e a principal delas, é a questão do trabalho. Esses imigrantes, eles são atraídos para o trabalho. Na região de São Paulo, área produtora de café, principalmente para a substituição desse trabalho lá para as fazendas de café. No caso do Sul, o modelo ele foi um pouco diferente, embora não seja exclusivo aqui do Sul, que foram as chamadas colônias. Os imigrantes foram instalados em colônias. Algumas delas, nós temos o caso de Joinville, era uma colônia que se transformou depois em cidade. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então muitas colônias deram origem às cidades. E algumas delas, muitas, né, foram integradas ou fazem parte das cidades ainda hoje, que é o caso de muitas colônias aqui do Paraná. Nós temos um caso específico que é Colombo, né, que era a colônia Alfredo Chaves, que deu origem à cidade de Colombo. E outras, Água Verde, que é um bairro importante hoje de Curitiba, era uma colônia imigrante. Santa Felicidade, aqui em Campo Largo nós temos Antônio Rebouças, Rondinha, Balbino Cunha, isso, Colônia Mariana. Só para falar dos italianos, né, fora dos poloneses e de outros grupos. Em se tratando de Brasil, as regiões, né? São Paulo, região sudeste, sul. Qual a região hoje no Brasil, que a gente pode dizer assim exatamente hoje, dias atuais, onde se encontra o pessoal, os italianos, que a gente lá a região dos italianos, hoje a nível Brasil? São Paulo, por conta do volume, a maior parte dos imigrantes se instalaram em São Paulo. Então foram para lá imigrantes de várias partes da Itália. No caso do Sul, principalmente prevaleceram imigrantes oriundos da região norte da Itália. Se a gente olhar o caso do Paraná, a maioria esmagadora são de origem do Vêneto, do norte da Itália. O porquê dessas regiões exatamente
Está ligado a vários motivos. No caso, as cadeias migratórias, as redes migratórias que vão se estabelecendo. Também a propaganda da imigração que se fazia. E a gente tem algumas diferenças dependendo da época que os imigrantes vieram. Porque até 1885, o imigrante, no caso dos italianos, ele precisava ter recursos para vir para cá. Porque o governo financiava terras, mas não a viagem. Então muitos se desfaziam de tudo que tinham e juntavam recursos para poder fazer a viagem e recomeçar a vida. Porém, isso excluía os mais pobres, os chamados braccianti, que eram aqueles trabalhadores rurais que muitos deles não tinham posse de terra na Itália. A partir de 1885, o governo brasileiro passa a financiar também a viagem. E isso provoca um verdadeiro boom de imigrantes, né? Porque muitos passam a poder vir também por conta desse financiamento da viagem. Quando a gente fala em uma determinado povo, a gente vai partindo e lembra das comidas, né, do cardápio, aquela coisa toda, da parte gastronômica, enfim. Que no Brasil, quando se fala italiano, a gente vai lembrar o quê? Do macarrão, da pizza? Do macarrão, da polenta, do queijo, do vinho. E várias outras influências, né? Além da alimentação, nós temos o folclore, a cultura, e nós temos aqui em Campo Largo exemplos de colônias, né? E que se transformaram e conseguiram manter até hoje. Nós temos a questão da rondinha, né? Que a rondinha é um exemplo típico de imigração italiana, mas temos outras aqui também, né? A colônia Balbino Cunha, inclusive um estudioso, né? Ele escreveu um livro só sobre a colônia Balbino Cunha, né? Nós temos esse livro na biblioteca e é bom até anunciar isso, comentar isso. A colônia que veio do pó. É um livro extraordinário que fala sobre a coluna Balbino Cunha, a Campina. Ele foi escrito por Osmar Ágio, que é um filho aqui de Campo Largo, assim como o Fábio Scarpim. Então, ele narra nesse livro todos os costumes, as tradições que nós mantemos até hoje e que vieram com os imigrantes, né? E em cada família tem alguma coisa específica que foi conservada através dos imigrantes. Por exemplo, se você pegar a história das famílias, da minha família, eles saíram de Ciror, vieram em 6 irmãos e a idade deles era entre 6 e 17 anos. Eles vieram com tios porque os pais haviam morrido. Então, é uma coisa para se falar depois, né? E daí cada um trouxe uma especificidade da sua região. Eles vieram de Ciror, outros vieram de outros locais da Itália. E cada grupo tinha umas coisas específicas, mas quando você juntar, né, Fábio, tudo vem a ser a mesma coisa, né? Então, eles reconstroem muitos elementos da terra de partida, elementos culturais. A gente vai falar de alguns que são bem interessantes. Por exemplo, se fala da questão da língua, se fala da religiosidade, da comida. Todos esses elementos, eles são reorganizados aqui e acaba criando uma cultura que a gente chama de cultura étnica. A comida é uma coisa muito interessante de se falar, porque muitas pessoas que têm a oportunidade de ir para a Itália, e elas sentem um certo estranhamento em relação à chamada comida italiana que se consome aqui. Os restaurantes de Santa Felicidade, por exemplo. Se um italiano for comer lá, ele vai dizer que aquilo não é comida italiana. Por quê? Porque a gente está falando de um período de 150 anos atrás. Os ingredientes, eles mudaram porque era aquilo que tinha disponível. O risoto de frango é uma coisa que na Itália não existe hoje. É uma adaptação que foi feita. A polenta, como que se consome a polenta? Não é exatamente da mesma forma que se consome aqui. Então tem essas mudanças, mas tem os elementos que ligam uma cultura a outra. A questão da massa, a pasta, o macarrão, os molhos, né?
a culinária italiana, ela é bastante rica, ela é bastante variada. E os ingredientes que compõem cada prato, eles estão muito relacionados à disponibilidade que tem em cada lugar. Então, o que tinha disponível na Itália, o que tem disponível aqui é diferente. A questão da língua também. Quando a gente fala da língua, a língua italiana. Mas os imigrantes, eles não falavam italiano. Porque a Itália, como disse, era um país jovem. A língua italiana oficial, ela foi sendo colocada, sendo falada, principalmente por meio das instituições, da escola. Num período em que a maioria da população não tinha acesso à escola, como é o período que eles vieram, qual língua que eles falavam, então? Os dialetos. Então, cada lugar da Itália tem um dialeto específico. E tudo isso ele é trazido para cá. Então, o italiano, que é inclusive uma língua de herança, ele é resultado de uma mistura, de uma mescla dos dialetos de origem desses imigrantes. A questão da religiosidade, que é um elemento muito importante, da família, que são elementos muito importantes na constituição da identidade dos grupos imigrantes. Quando a gente observa, por exemplo, aqui em Campo Largo, vamos pegar o caso das igrejas ali da Rondinha, da Colônia Mariana, de Antônio Rebouças, elas têm uma característica diferenciada. A torre é separada da igreja. Isso é uma característica típica do Vêneto. É uma característica específica de lá. Então, a arquitetura, a questão da decoração interna das igrejas, inclusive que foi feita por um pintor italiano, Anacleto Garbaccio. Então, esses vínculos, eles foram bastante intensos entre os dois países. E a gente pode perceber isso ainda hoje em vários aspectos. Quando a gente vamos fazer uma festa a caráter italiano, né? Já vi as pessoas fazerem. Arremete-se muito a cores. Realmente isso vem da Itália ou é mais ou menos igual a comida que a gente... eles estranhariam, o italiano estranha muito de ver essas cores. É vermelho, é verde, geralmente as pessoas colocam as fitas e roupas. Realmente isso é da Itália? As cores são da bandeira, né? As cores são da bandeira, mas o verde, o vermelho e o branco. A vestimenta de festas tradicionais italianas, elas sofrem mudanças sofrem adaptações. Por conta do contexto específico das necessidades. As vestimentas não são exatamente as mesmas. Né? Com relação à música também, a gente nota que quando você pega uma música polonesa, uma música dançante, pula, alegre e tal. Quando você pega a música italiana, dá-se uma impressão assim mais pro lado romântico. Pelo menos a gente conhece os nomes, nós aqui conhecemos mais a música. Eu, pelo menos, a gente tinha, acompanhei muito por anos, fazendo a técnica para um programa italiano, que a professora Indamir deve conhecer bem, o professor também, do Dr. Edilson Stroparo e também do nosso querido Gilson Cruzara, né? Geralmente as músicas a gente notava que umas coisas mais românticas, levavam você lá, aquelas coisas melódicas e tal. Vem daí realmente ou a gente fez essa mesclagem, adaptou assim, no sentido música? Em relação à música, há que se diferenciar a música folclórica. Tem isso. E muitas delas, algumas até se perderam. E a música, digamos assim, da indústria cultural, aquela que é voltada para o grande público, dos artistas que fazem sucesso atualmente, tipo Laura Pausini, Andrea Bocelli. Há que se diferenciar esse tipo de música, né? As músicas folclóricas, elas têm características comuns entre os diversos grupos imigrantes, porque elas são músicas que remetem a festividades, a momentos específicos, por exemplo, estações do ano, a festas. Então ela tem essa característica. Geralmente são músicas mais alegres. O Brasil hoje, o que realmente a gente vai passando, e é importante a gente estar falando sobre isso nesse dia especial, porque a gente vai esquecendo as raízes e a gente vê que próprio jovens italianos às vezes vão se desligando um pouquinho. O que a gente pode destacar hoje que ainda é evidência, mas o que já se perdeu no meio do caminho, professor? Um desses elementos sem dúvida é a língua, porque a língua, quem fala o italiano? Porque no caso do Brasil, na década de 30 e 40, o período chamado Estado Novo, de 37 a 45, houve a proibição de se falar a língua dos imigrantes, entre elas o italiano. Então as gerações nascidas
após esse período, que hoje já tem 80 anos, muitos, eles não aprenderam a língua, que nasceu depois. Eles sabiam palavras, então a questão da língua é uma delas. São poucas as pessoas que falam o italiano como uma língua aprendida em casa, uma língua de herança. Existem centros de estudos, a exemplo do Centro de Estudos Vênetos, que tem como dos pilares o estudo da língua, dessa língua de herança que é o italiano. Mas a língua, sem dúvida, é um desses elementos, né? Que são poucas as pessoas que falam. E a maioria mais velhas. Nomes acabam se destacando em outro país, no caso, na imigração aqui. Que nomes a gente pode destacar italiano que contribuíram muito aqui, que ficaram marcados na história, para relembrar pessoas que não sabem dessa contribuição? A gente falou aqui da música, da culinária e outras coisas mais. A nível Brasil, nomes que ficaram marcados assim, italianos que vieram aqui para o Brasil e marcaram seu nome aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, um que é considerado o herói de dois mundos, mas ele é italiano, né? Mas ele também é muito conhecido aqui, que é o Giuseppe Garibaldi. A Anita Garibaldi é essa brasileira, inclusive tem uma praça em Roma com o nome de Anita Garibaldi. Mas o Giuseppe Garibaldi é muito interessante porque é uma figura revolucionária que participou de uma revolta aqui no Brasil, a Revolução Farroupilha. No Rio Grande do Sul é muito forte essa questão da identidade em relação o Dia do Gaúcho remete à Revolução Farroupilha, que teve como uma das lideranças Giuseppe Garibaldi. E ele foi um personagem muito importante no processo de unificação da Itália também. Então esse é um exemplo bem interessante. Temos o caso da Anitta, que eu comentei, e várias outras pessoas que deixaram seus nomes marcados, principalmente na área da música. Não é a minha especialidade, mas muitos termos, eles são italianos. Algumas palavras que a gente usa no cotidiano, assim, que polenta é Itália, né? Outras palavras que a gente podia destacar, que a gente usa no cotidiano. Tem alguma aí, professor, para dizer pra gente que... tem uma palavra que é interessante, que a gente utiliza sem saber, que vem do sobrenome de uma artista italiana que se apresentava no Rio de Janeiro, que é Baderna, era o sobrenome dela. Um sinônimo de bagunça. Isso está associado à própria concepção da época em relação à questão da dança, da forma de apresentação em uma sociedade marcada ainda por parâmetros bastante patriarcais, né? E de muitas limitações para a mulher. É um exemplo, né? A comida, sem dúvida, de muitos elementos da comida estão associados aí à Itália. Pizza em qualquer parte do mundo, né? Música não é o seu forte, mas associa-se sempre a sanfona, a gaita. Tem a ver, não? É que alguns instrumentos... Por causa do folclórico, alguma coisa assim? Não... Então, geralmente você vê cantando uma música italiana, alguém pega uma sanfona. Eu sempre vejo o Dilson, se tiver uma sanfona, não é Itália. Tem alguma coisa a ver? É que no caso do Brasil, nós temos uma associação bastante grande com a cultura gaúcha. Então, o principal lugar do sul do Brasil de estabelecimento de imigrantes foi o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. Então, há uma fusão de elementos culturais gaúchos, que eram típicos daqui, que já existiam antes da chegada dos imigrantes, com a cultura imigrante italiana. Então há uma fusão, no caso da música, sem dúvida, isso existe. Mas também há que se diferenciar os tipos de música quando a gente fala, né? A música clássica, erudita, né? E essa música mais popular. Que mais vocês querem destacar, professor Lindamir? Conta pra gente aí, estamos quase chegando ao fim, infelizmente, né? Então, eu acho que o que o professor está falando é muito rico em termos de cultura italiana, né? Em termos de conhecimento para a imigração, né? Nós temos até a história das famílias que vieram para cá, né? Nós podemos citar, Fábio, algumas famílias italianas, alguns sobrenomes italianos que nós temos, que vieram para Campo Largo, vieram para Irati e permaneceram durante muito tempo. Muita gente que ficou em Alexandra, em Morretes, que era o local que eles desembarcaram, né? E depois eles vieram para o Planalto, principalmente
Eu tenho histórias que foram relatadas pelos meus antepassados, que eles queriam vir para um local mais frio, porque eles não se acostumavam lá no litoral do Paraná, né? Paranaguá, Alexandre, Morretes, Antonina, aquela região lá, porque era muito calor. Inclusive, boa parte dos imigrantes que estavam lá, eles vieram até ajudando na construção da estrada de ferro da Graciosa, a estrada Curitiba-Paranaguá, que a colônia Antônio Rebouças leva o nome do engenheiro Antônio Rebouças, que ajudou a construir, né, essa rodovia. Então, inclusive, da minha família, um irmão do nosso bisavô, Chimim, ele morreu em um acidente na construção da estrada da Graciosa, né? E alguns outros, citei um sobrenome, né, que é peculiar ao meu, para minha família, o Scarpim também, e vários que nós conhecemos aqui, né? Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, uma coisa que acho que eu não comentei, sobre a imigração no Paraná. As primeiras experiências, elas foram feitas no litoral, só que foram experiências que não deram certo. Isso. Justamente por conta da dificuldade da adaptação em um clima mais quente, com um tipo de solo, com a dificuldade de adaptar as culturas típicas da Europa, culturas agrícolas, para o litoral. Bichos, né, mosquito, uma série de problemas que fez com que muitos dos imigrantes, a maioria, não ficassem lá e reivindicassem um lugar melhor. Esse lugar melhor seria justamente Curitiba e região. Então, muitos que inicialmente estavam previstos para se instalar em colônias no litoral, a exemplo da colônia Alexandre, em Paranaguá, ou Nova Itália, em Morretes, se deslocaram para cá, né? No caso, Curitiba, ou Colombo, São José, Campo Largo, para cá. E em relação à questão também dos nomes, né? Isso é uma pesquisa que eu fiz durante o mestrado, mas isso acho que para um outro momento. Mas dos sobrenomes, que os muitos... cristãos novos, né? Também. Que muitos, no caso dos sobrenomes, que muitos, eles sofreram um processo de mudança por conta do tipo de registro que se fazia. O cartorário não entendia. Então, muitos nomes, eles acabaram sofrendo mudanças. O meu próprio sobrenome original não é com R nem com M, é Scapim. E o caso de Sequinel, que é Sequinelli, tem de vários tipos escrito. É o próprio nosso, é Chemin. Também está dependendo muito da região de onde eles vieram. Então tem isso também. Então muitos sobrenomes que às vezes pensa-se que não é de origem italiana, e na verdade é por conta dessas mudanças que foram feitas ao longo do tempo. E da questão dos nomes também, que é muito interessante. Você perguntou a respeito, né, de personalidades, mas eu citaria as pessoas comuns. Eu sou um defensor, assim, nós temos que falar das pessoas comuns, das pessoas anônimas, quando a gente vai falar da história, porque a história não é simplesmente produto das elites, das instituições. Nós temos que falar das pessoas comuns. Quando a gente fala dos nomes, o nome que é dado no batismo, no caso dos católicos, que a maioria são católicos, ele também é um elemento importante para a gente pensar a história das pessoas, né? Por que são escolhidos determinados nomes em detrimento de outros? Os nomes dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Também é um elemento muito importante para se pensar não só a cultura italiana, mas de qualquer outro povo. Isso. Tanto que alguns padres não batizavam a criança dependendo do nome. Exato. Se não fosse um nome de santo, um nome mais conhecido da Igreja Católica, né? Daí eles não batizavam e pediam para os próprios pais mudarem o nome para ser batizado. Sim. Hoje nós temos, falando dos italianos, que nós temos hoje em números no Brasil hoje, mais ou menos. Tem-se uma ideia, não? De espalhados? Existe uma estatística, não saberia dizer de cabeça, mas assim, uma grande quantidade há uma grande quantidade de descendentes de italianos, porque tem essa questão, né, do que se considera a diferença do ius solis, do ius sanguinis, que é o que leva muitas pessoas a reconhecerem a dupla cidadania, né?
Então tem-se muitos descendentes. Eu não saberia dizer um número, mas é uma quantidade bem grande, porque os italianos, ele é o segundo grupo de imigrantes. Então é quase 2 milhões de imigrantes que vieram no período aí de entre 1850 até 1939, que é o início da Segunda Guerra. Então nesse arco de tempo aí de quase um século, são quase 2 milhões de italianos que se estabeleceram. Se a gente pensar todos os descendentes, é muita gente. A gente sabe que foi falado aqui sobre as mudanças, as junções e tal, que vai mudando. Um italiano lá da década de 50 estranharia muito hoje. Um italiano da essa Itália. Essa mistura, isso, da Itália, estranhou. Certamente. Até porque... Você sentiria um patinho fora do patinho certeza. Feio da história. Com certeza, porque há esse distanciamento, são processos diferentes, né? Os que ficaram e os que vieram para cá. Os que vieram para cá, eles mantiveram contatos e se relacionaram com os de cá, sejam eles brasileiros que estavam aqui ou de outras nacionalidades. E assim foram constituindo famílias, foram se misturando, e com isso a cultura também. Diferente no caso da Itália. Eu particularmente acho a mistura legal, mas eu acho que a gente vai perdendo muito as origens, muitas vezes, até porque os nossos jovens têm um pensamento diferente um pouquinho da gente, né? Eu acho que às vezes essa mistura vai se perdendo as origens. Com respeito a italianos, mais ou menos assim, foi perdido. É que a gente tem que pensar em termos de porcentagem que foi perdido aí. É que isso é impossível mensurar, porque quando a gente for falar da cultura, a cultura ela é viva, ela se transforma o tempo todo. Qualquer tipo de cultura. E mesmo os grupos que são, digamos assim, mais fechados, tem alguns grupos que eles protegem mais contra, digamos assim, a influência externa. Se a gente pensar alguns casos, tem cidades no Brasil que até hoje a questão da língua, por exemplo, é muito forte. Os ucranianos, eles ensinam ainda, seja em casa ou até mesmo em associações, a língua. Os alemães, aí me vem na cabeça o caso dos pomeranos, lá de Pomerode. É uma língua que nem existe mais na Alemanha, o dialeto pomerano. E ainda é transmitido aqui. Então é muito complicado se falar, mensurar quanto que se perdeu. Se transforma, a gente não fala em perda, e sim em transformação. Eu até quero deixar claro que a gente não está aqui apregoando o raça, eu defendo isso ou aquilo, esse tipo de coisa. A gente está falando com relação, né? Porque senão alguém pode dizer, o Ideal está defendendo no sentido de garras e dentro, que defender de onde eu venho, seja o que custe o que custar. É importante essa mistura, é importante essa união, e como foi e é importante e vai continuar sempre sendo essa imigração. A gente falou de tantas contribuições aqui, né? E que com certeza vão continuar sendo super positivas a nível aqui de Brasil, né, professor? Com certeza. A diversidade, ela é sempre muito importante, ela é sempre muito rica, né? Quando a gente fala de cultura, a cultura é algo muito diverso. Fala-se muito quando se fala aquele homem, lembra aquele italianão, aquela italianona, né? Quando se vai falar, lembra do fulano, aquele italianão. Usa-se muito, porque o porte era os italianos. O estereótipo. Exatamente. Estereótipo, não se usa isso sempre? Aquela italianona, aquele italianão. Quando a gente vai falar de pessoas, né, lá atrás, lembra daquela italianona que morava lá na nossa casa, aquele italianão? Aí dá-se uma ideia de que são pessoas de porte físico, né? É a mesma coisa quando a gente fala qual é o estereótipo do italiano hoje. Aquele que fala, alguns se confirmam para muitas pessoas, né? Por exemplo, que fala muito alto. Isso é fato. O período que eu morei assim, a gente escutava as pessoas conversando de dentro de casa, escutava as pessoas conversando na rua. Falam alto, falam com as mãos. Isso é uma característica peculiar assim do povo. Outros são muito mais estereótipos, assim como aquele que eles têm em relação a nós. O estereótipo que ele tem do brasileiro, que é o de pele mais escura. Eles olham, às vezes, uma pessoa mais branca. Nossa, você é brasileiro e você é branco. Então, eles têm um estereótipo. Isso é comum a todos os povos criarem determinados estereótipos em relação aos outros. Legal. Quero agradecer vocês por estarem aqui nesse dia especial, né? E mandando um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando.
que ama de repente, seja lá a culinária, seja a parte folclórica, a parte dança, a parte música, né? Ou todas elas reunidas num só, porque é legal, né? Uma festa italiana, a gente sabe que é sempre uma festa animada, uma festa de muita comida, de muita alegria, e parabenizando aí a todos os italianos, o pessoal de origem italiana, por esse dia especial marcado na história. Foram a faixa o que de 300, eu li alguma coisa, 380, 388, não existe número concreto, mas por aí que vieram nesse dia. É que assim, são levas que vão chegando. Que marcou, na verdade, porque como o professor disse, já tinha pessoas não de tanta leva, mas o marco foi esse dia. Na verdade, a partir da década de 1870 que começa a vir em grande quantidade a imigração. Foi o chamariz ali de imigração, né? É uma estatística que nós temos dessa época, desse dia, eram 380 aproximadamente, né? Mas como você falou, professor, essas estatísticas é difícil de você confirmar nas pesquisas. Não existem até a questão dos números, né? Se a gente pensar o Paraná, a data que marca o início da imigração italiana no Paraná é 1875, que é a primeira experiência com a colônia Alexandra em Paranaguá. Isso quer dizer que não existiam antes? Não, existiam, mas eram poucos. Eles estavam, é uma imigração assim mais individual, mas em grupos. Daí a data 1875. Em Campo Largo, 1878, que é o estabelecimento da primeira colônia Antônio Rebouças. Obrigado a vocês, professor Lindamir, prazer revê-la e conhecer o professor Fábio, né? Já ouvi por aí, mas conversar, a gente não conversou, principalmente italiano, não imaginava conversar sobre coisas da Itália com o professor, mas obrigado a vocês, né? E que a gente possa, vocês possam continuar sempre lembrando disso e fazendo com que os mais novos aí não esqueçam, né? Desse dia especial, um dia muito importante para a história do Brasil e para a história da Itália também, claro, com certeza. E até para valorizar a imigração, valorizar os nossos antepassados, né? Com certeza. Que você falou que os jovens, eles não têm mais essa memória, essa história, mas é muito importante também a valorização do antepassado, e nós valorizamos principalmente por causa dos imigrantes, né, Fábio? Com certeza, até você se sentir parte, ver que a história não é uma coisa lá do passado, ela ela repercute muito no presente. Então é um elemento muito importante da nossa identidade. Ela tem muito sentido. Estudar a história tem muito sentido. Estudar a história é muito bom. E outra coisa, eu vou aproveitar, porque eu li até um texto do nosso escritor, o Silvano Silva, que ele escreve sobre o cotidiano da população, o cotidiano das pessoas, né? E nós temos um projeto que fala do passeio pelo passado, né? E ele escreveu, está publicado no Face até hoje, a data de hoje, ele escreveu um texto sobre a data de hoje. Então eu cito o Silvano porque ele é um escritor formidável e ele cita muita coisa da imigração também, né? Muito bem, obrigado a vocês, espaço sempre aberto, com certeza, né? E nós agradecemos ao Fábio, que deixou a Secretaria de Educação, onde ele trabalha, e disponibilizou um tempo para voltar à sua terra natal, né? Para comentar sobre os seus povos, a sua imigração. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer estar aqui e estou aberto a novas oportunidades. Obrigado. Muito bem, conversamos então com o professor Fábio Scarpim e também a professora Lindamir, conhecida aqui da gente também como o professor Fábio, sobre esse tema importante, sobre esse dia importante. Depois do intervalo eu volto, vamos aos apoiadores.